Então, muito boa tarde. Aqui estamos novamente para mais uma palestra do nosso ciclo de webinars Geodiversidade em Tudo. Hoje vamos conhecer as trilobites de Portugal, vamos fazer um périplo do Minho ao Algarve com a investigadora Sofia Pereira, da Universidade de Coimbra, que nos vai então contar as histórias destas trilobites portuguesas. A Sofia é natural de Águeda, é licenciada em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com o último ano na Universidade Complutense de Madrid, e é doutorada em Paleontologia e Estratigrafia pela Universidade de Lisboa desde 2017, com o tema Trilobites do Ordovícico Superior da Zona Centro-Ibérica Portuguesa. Foi investigadora pós-doc na Universidade Nova de Lisboa de 2018 a 2019, no projeto Travelex da EIT Raw Materials. Atualmente, é investigadora no Centro de Geociências e professora voluntária no Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra. As suas áreas de investigação são a sistemática, bioestratigrafia e paleoecologia das trilobites, paleozoico inferior do domínio perigondônico de alta latitude, estratigrafia e cartografia geológica da zona centro-ibérica e paleobiogeografia e geodinâmica do Ordovícico. Em tempos obscuros, dedicou-se também à bioerosão de conchas de bivalvos do Miocénico e à divulgação científica de recursos minerais metálicos, geralmente em bom feitio, mas não perguntem à mãe dela. É como eu. Ora bem, então, muito obrigada, Sofia, por teres aceito o nosso desafio em estar hoje aqui conosco e, obviamente, agradecer também a todos os participantes nesta sessão. E eu passava, antes de dar a palavra à Sofia, passava ao Luís Lopes, presidente da APG, para nos dar também as boas-vindas. Então, boa tarde a todos. Nas breves palavras, só para agradecer a presença e, obviamente, hoje o dia é das Trilobites e da Sofia. Portanto, eu agradeço imenso ela ter acedido a este nosso convite. Certeza que vamos passar uma hora muito bem e vamos aprender coisas muito interessantes, com certeza. Sofia, muito obrigado. O palco é teu. Muito boa tarde a todos. Esperem só para eu pôr aqui esta coisa a funcionar. Vamos esperar que o computador esteja num dia bom. E, antes de mais, queria agradecer à APG o convite que me fez para dar esta palestra. E parece que foi ontem, à escala geológica, mas na verdade já lá vão 175 anos desde que foram documentadas trilobites pela primeira vez em Portugal. E eu às vezes não sei do que é que eu gosto mais, se é da paleontologia do grupo em si ou se é da história do estudo das trilobites portuguesas e de todas as pessoas envolvidas. Até porque o estudo das trilobites de Portugal vai, até certo ponto, de mão dada com o estudo da geologia portuguesa, que é outra coisa que eu gosto bastante. Portanto, vamos ver quem são as caras por trás desta história, o que é que se fez, o que é que não se fez, o que é que se está a fazer, o que é que se podia ter feito, o que é que se sabe, o que é que não se sabe e o porquê da oscilação de entusiasmo em redor das trilobites portuguesas durante o último século. Se calhar vão descobrir hoje que cresceram, brincaram ou vivem em cima de trilobites e quando me pedem para fazer uma apresentação destas é sempre um grande risco esquecer-me de alguém, por isso há os vivos e não vivos de que eventualmente eu me esqueci, peço desculpa, não levem a peito, eu só quero contar uma história. O primeiro registro de trilobites em Portugal surge quando toda a Europa naturalista no século XIX está a despertar para a estratigrafia base e a paleontologia como ciências. E o primeiro nome desta história é também o primeiro nome da geologia portuguesa, Daniel Sharp, um comerciante inglês que viveu esporadicamente em Portugal durante a década de 1830 e que é, utilizando as palavras de Rui de Serpa Pinto, para não disserem que eu sou tendenciosa, o fundador da paleontologia portuguesa. Durante os anos que viveu em Portugal, Sharp publicou dois trabalhos pioneiros, um sobre a geologia da região de Lisboa e outro sobre a geologia da região do Porto, em 1849, daí os 175 anos, onde vai documentar pela primeira vez várias trilobites do anticlinal de Valongo e figura a primeira trilobite portuguesa num trabalho científico. Aqui a ilustração e aqui o fóssil original, que agora é fino e vive no centro de Londres, no Museu de História Natural. O segundo nome desta história é outro dos pais da geologia portuguesa, Carlos Ribeiro, oficial do Exército que sempre se interessou por geologia e que em 1849 vai viver para Santa Cristina no Bussaco para prospectar níveis de carvão. Reparem que estamos em meados do século XIX, portanto à beira da Revolução Industrial e qualquer ocorrência, por mais anorética que seja como aquela da bacia carbonífera do Bussaco, tinha interesse. E é assim que surge em 1850
esta publicação no jornal O Ateneu, em que se dá conta que Carlos Ribeiro, uma vez que não havia escola de geologia em Portugal, se tinha lembrado de contactar o Sir Daniel Sharp, na altura já a residir em Londres e já vice-presidente da Sociedade Geológica de Londres, para lhe mandar os dados e discutir com eles os dados que estava a coletar na região do Bussaco. E é neste trabalho que publicam os dados que ele enviou, onde Carlos Ribeiro identifica um conjunto de géneros de trilobites do Ordovícico do Bussaco. Carta para cá, carta para lá, Carlos Ribeiro decide mandar uma remessa de fósseis para Daniel Sharp e desta interação resulta uma publicação em 1853, num jornal já todo upa-upa para a época, e quem estudou as trilobites portuguesas foi um conhecido paleontólogo britânico, John William Salter, que vai identificar várias, incluindo a primeira espécie que é definida com base em material português, a Ogygia glabrata, hoje em dia conhecida como Isabellinia glabrata. Aqui a ilustração do trabalho e aqui o fóssil original que vive também no centro de Londres. E esta amizade incrível terminou aqui porque os ingleses ou morreram ou se suicidaram. Um tinha 7 filhos e atirou-se da ponte. Que dizer, eu tenho 2 e entendo perfeitamente. O outro, muito estranha a história, quando finalmente foi eleito presidente da Sociedade Geológica de Londres, era o primeiro não académico a consegui-lo, de repente tem uma queda de cavalo e morreu. Muito estranha esta história, mas nós temos que seguir. Isto acabou por dar o mote para os estudos geológicos em Portugal se instalarem com a formação da primeira Comissão Geológica do Reino, uma entidade que depois vai mudar de nome sucessivamente até aquele que vocês conhecem atualmente, que é o LUNEG. Tinha como diretores Carlos Ribeiro e Pereira da Costa, que era lente de mineralogia da Escola Politécnica e tinha mau feitio, estudar minerais não faz bem a ninguém, e como adjunto o incrível Néri Delgado. E vamos já estabelecer aqui uma coisa que é para não nos chatearmos. Ninguém gosta mais do Néri Delgado do que eu, ok? Já toda a gente me ouviu dizer que é o único homem que eu vou sempre amar porque já está morto, já não me vai decepcionar, que é isso que fazem os homens vivos. E o Néri Delgado, como a restante comissão, estava encarregue de cartografar o país e ele, particularmente, vai-se começar a dedicar cada vez mais à estratigrafia e à paleontologia do Paleozoico. Mas as coisas não foram fáceis porque as relações entre o Carlos Ribeiro e o Pereira da Costa azedaram. Dizem as más línguas que foi por causa de uma mulher, a senhora da limpeza do Museu Geológico, e a verdade é que a comissão foi dissolvida em 1868. Carlos Ribeiro e Néri Delgado perderam todos os fósseis e toda a bibliografia e tiveram que começar do zero. Néri Delgado nasceu em Elvas, no seio de uma família militar, e é ainda hoje o nome mais forte do estudo das trilobites em Portugal. Durante os 50 anos que trabalhou para os serviços geológicos do país, 25 dos quais como diretor, apanhou milhares de fósseis de todos os grupos do Paleozoico. Aqui está apenas algumas das zonas principais onde ele recolheu trilobites, portanto milhares de exemplares, identificando mais de 150 formas, 50 das quais novas para a ciência. Porém, como a prioridade dele era a cartografia geológica, acabou por publicá-las só como em listas de fósseis, não as descrevendo e por isso são consideradas nómina nuda, ou seja, não são válidas. Há apenas 2 exceções, uma é a trilobite Licas uralicas ribeiroi, do Ordovícico de Valongo, que ele publicou com estampas fotográficas espetaculares para a altura, e a outra é a Associação do Câmbrico de Vila Buim, que ele publicou numa altura em que aquilo que interessava eram as faunas primordiais, ninguém queria saber dos dinossauros, bons tempos esses, porém, má sorte. A Licas uralicas ribeiroi perdeu prioridade e agora chama-se uralicas hispânicos, isto é uma dor imensa que eu tenho, mais até do que a olivença, e não sei o que é que se passou com a Associação de Vila Buim, porque na verdade só existem 3 espécies e ele identificou 22. A maior parte do que ele identificou eram apenas efeitos da deformação. Talvez excesso de entusiasmo, porque elas eram quase da terra dele, ao pé de Elvas. Delgado morre em 1908, deixa imenso trabalho manuscrito por publicar e deixa imensos materiais escolhidos. Toda esta ala direita do Museu Geológico, todos estes armários, é material dele, ao qual temos ainda de adicionar imensas caixas que estão na litoteca em Alfragide, e quase tudo o que vem depois, ainda hoje, se baseia nos materiais recolhidos por Néri Delgado. Assim que Néri Delgado morre, os amigos o que é que fazem? Aquilo que normalmente os amigos fazem, que é tentar dar uma continuidade, e Paulo Chauffat vai enviar alguns fósseis de Delgado para o francês Pierre Provost, que chega a fazer 2 publicações em 1912 e 1914, incluindo algumas trilobites portuguesas, mas a verdade é que após a morte de Néri Delgado, entramos num período de estagnação, não só da paleontologia portuguesa, mesmo da geologia. E o primeiro nome a retomar o estudo das trilobites é Carrington da Costa, o conhecido professor da Universidade do Porto, vai se interessar bastante pelos trabalhos de Néri Delgado e por um grupo de trilobites em particular, os Calimenina, e vai estudar o material de Delgado e definir 3 espécies novas do Devónico, de Valongo e Porto Alegre, as chamadas Ai Ai Ai.
Homalonotes Vianai, Homalonotes Mendes Correai e Homalonotes Machado Custai. O nome que se segue é o de Décio Tadeu, que esteve uns meses nos serviços geológicos antes de rumar à mina da Panasqueira e durante esses 6 meses vai publicar 6 das espécies novas do Delgado do Ordovícico do Bussaco, e vai também fazer uma revisão de todas as trilobites do Devónico português recolhidas pelo Nério Delgado, em coautoria com a espanhola Maria Teresa Rodrigues Mellado. E aqui é que vemos que o mundo é pequeno. Maria Teresa é tia da Isabel Rábano, que hoje é o nome mais forte do estudo das trilobites em Espanha. E aqui fazer som à parte para vermos a Maria Teresa de saia no campo em Porto Alegre com o Décio Tadeu. 10 anos depois, chamam o Décio Tadeu à Aroca, mostram-lhe as trilobites gigantes da Pedreira, as quais ele vai publicar sem dar qualquer ênfase ao tamanho. Freud teria algo para dizer em relação a isto, mas agora não temos tempo, temos que seguir com a apresentação, e passamos para Carlos Teixeira, conhecido pela sua importância na geologia portuguesa e por ter um feitio de Porniana. Aliás, sabemos que ele costumava dizer que um bom geólogo tem que ter boas pernas, bom estômago e mau feitio. Sabemos também que ele se estava a descrever a si próprio, e vai rever a tal Associação do Câmbrico de Vila Buim, contando com a ajuda de um conjunto de especialistas estrangeiros. Franco Rassetti, um físico italiano, que talvez o nome vos soe porque foi o responsável pela descoberta da fissão nuclear, o casal Rudolf Endemarista, alemão, e também o japonês Taiki Kobayashi. E por esta altura vocês já estão a pensar, epá, isto são só grandes nomes da geologia portuguesa e internacionais a meter o dedinho nas trilobites portuguesas, como é que chegámos até mim, não é? Que deprimente. Já vamos ver. A verdade é que nenhum deles era especialista em trilobites, foram fazendo coisas pontuais e até esta altura ainda estamos muito conectados aos trabalhos clássicos deixados por Nério Delgado. Há ainda algumas publicações sobre ocorrências de trilobites, normalmente relacionadas com a cartografia geológica do país, como por exemplo a de Sousa Torres ou do Cândido de Medeiros. Há também uma publicação na década de 60 do curador de Bristol, Michael Curtis, que vai estudar a coleção de John Wattison, que tinha vivido uns anos em Portugal e tinha uma coleção, e tem, está no Museu de História Natural de Londres, espetacular, de trilobites de valongo, vai até dedicar-lhe uma espécie ao Wattison. Há também uma publicação pontual sobre uma trilobite lá debaixo de Castro Marim pelo Gerard Hahn e a sua mulher, e também o Jacinto Correia Perdigão vai publicando uma ou outra ocorrência de trilobites conforme vai fazendo a cartografia do país. A partir de 1970 entramos noutra fase, começamos a ser invadidos por ingleses e franceses, na verdade não foi a partir de 1970, já somos invadidos por franceses e ingleses desde que Portugal é Portugal, e há 2 nomes principais, Mike Roman, professor em Sheffield no Reino Unido, que vai trazer outros com ele, e Jean-Louis Henry, francês, que vai colaborar com vários geólogos portugueses. E começam a sair um conjunto de publicações, normalmente sobre uma, 2 espécies, mas em inglês, em revistas internacionais, e finalmente as trilobites portuguesas saem das fronteiras e entram nos circuitos científicos internacionais. Mike Romano vai trazer com ele 2 alunos de doutoramento que, embora não tenham feito tese em trilobites, incluem nas suas monografias um capítulo de sistemática relacionado com estas, bastante bom. Um deles é Anthony Cooper, que vai estudar as trilobites do Ordovícico da região de Dornes, e o outro é o Tim Young, que vai estudar as associações de fósseis do Ordovícico superior de todo o Portugal central. É no final da década de 80 que é publicada a Bíblia das trilobites do Ordovícico médio da zona centro-ibérica de Espanha, pela Isabel Rábano, sobrinha da Maria Teresa Rodrigues Mellado, e com isto vai dar-se o boom dos colecionadores. Né? Isto é um bocadinho como o birdwatching, eles agora também tinham um livrinho para fazer trilobite watching e conseguir identificar, sobretudo as do anticlinal de Valongo, que são as dos níveis coevos destes espanhóis. Gente permanentemente no campo na década de 90. Eduardo Tober, o músico, chegou a fazer algumas publicações e dizem que perdeu os fósseis num processo de divórcio. O Manuel Romão, o veterinário agora reformado da Chamusca. O Armando Marques Guedes, conhecido professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e filho do primeiro presidente do Tribunal Constitucional, daí talvez reconheçam o apelido Marques Guedes. Firmino Jesus, o principal colecionador do anticlinal de Valongo, também de Valongo o Carlos Dias e o Jorge Pereira, e já no final do século o francês Pierre Marigny e o belga Michel Henroté. É também no final da década de 80 que entra em cena Manuel Valério, retomando a exploração das ardósias de Canelas, decide saber mais sobre aquelas estranhas ocorrências nas rochas. Contacta primeiro a Isabel Rábano e o Guterres Marco em Espanha, e depois dá-se uma primeira exposição com a ajuda da professora Helena Couto, da Universidade do Porto,
e com o colecionador entusiasta Fernando Lanhas. E dizer aqui que a professora Helena Couto, embora nunca se tenha dedicado ao estudo das trilobites, acaba por ajudar bastante na divulgação do património do Anticlinal de Valongo através do Parque Paleozoico, no qual está envolvida desde então. E o Fernando Lanhas pôs aqui um trecho de uma exposição dele. Eu visitei a coleção dele, que me mostrou o filho o ano passado, que é espetacular, de trilobites de Valongo, e aqui um sonho que ele teve. Sonhei esta noite com trilobites vivas. Em certo momento vi uma trilobite grande de cor dourada que estava mutilada nas pleuras. Peguei na trilobite sem qualquer receio para ajudar. Era uma trilobite sossegada e meia. Achei piada a este sonho e encontrei este livro dele finalmente numa revista. Estou à espera que chegue, não chegou antes da apresentação de hoje. E dá-se então exposição atrás de exposição, publicações na comunicação social. Chegámos a ter até o presidente Jorge Sampaio a ver trilobites da Aroca aqui com o Armando Marques Guedes. E depois vem a colaboração do privado com a ciência, em que temos Artur Sá e Guterres Marco, juntamente com Manuel Valério, a darem estampa ao mundo das trilobites gigantes de Canelas, com a publicação de um paper de grande impacto internacional e com a abertura do Museu das Trilobites em Aroca. Nos última década, entra em cena o Pierre Marigui, que tem uma publicação importante sobre as trilobites do Ordovícico de Portugal, e outro colecionador que aparece, o Miguel Pires, que vai ter um papel essencial, ainda tem hoje em dia, e do qual eu vos vou falar mais à frente. Mas foram precisas todas estas décadas até que alguém se tenha especializado em particular no grupo e tenha sido feita uma tese a focar somente as trilobites. Eu acabei a minha tese em 2017, dedicada às trilobites do Ordovícico superior da zona centro-ibérica portuguesa, e 2 anos depois, a Catarina Caprichoso terminou a tese de mestrado dedicada às trilobites caliménina do Devónico de Portugal. Neste momento, a Catarina está a fazer doutoramento para estudar as restantes trilobites do Devónico português. Também o Luís Colhantes terminou há uns meses a tese de doutoramento e, embora tenha sido sobretudo sobre as trilobites do Câmbrico Inferior de Espanha, pôs ainda um dedinho também na Associação de Vila Buim. É também nesta última década que há um novo despertar para o património das trilobites na região de Valongo, porque o Firmino ofereceu a sua coleção ao Museu Mineiro de São Pedro da Cova e com isto há todo um despertar para a importância das trilobites do ponto de vista cultural e, não é, do sense of place na região de Valongo, como por exemplo a Rotunda, que já devem todos conhecer, alguns projetos de edifícios, um bocadinho à semelhança daquilo que tinha acontecido em Aroca uns anos antes. Infelizmente, em 2017, o Firmino deixou-nos e, de forma completamente inesperada, também há quase 3 anos, deixou-nos o Manuel Valério, o homem das trilobites de Aroca. Portanto, há imenso potencial do grupo em Portugal, como iremos ver a seguir, mas foram precisas muitas décadas de interesse oscilante até que alguém se especializasse no grupo no país. E vamos contar como é que eu lá fui parar. Temos que recuar a 1998, em que eu tive uma visita de estudo à região do Bussaco, e reparem, nós não fomos ver nem fósseis, nem rochas, fomos ver o Museu Militar, fomos ver a Cruz Alta e fomos correr como malucos na mata do Bussaco. Mas eu adorei o sítio. Eu achei que aquilo era mágico e ficou no meu imaginário infantil desde então. Ficou para lá a carburar e em 2006, quando eu entrei para a licenciatura, e eu não fui para a licenciatura nem para estudar trilobites, nem para estudar paleontologia, comecei a ir muitas horas para a Biblioteca Central ler sobre a geologia de Portugal. E foi aí que começou a minha paixão platónica pelo Nery Delgado. E cruzei-me com esta publicação, que era uma carta geológica do Bussaco, da autoria dele. E eu pensei, pá, tenho que ir lá ver isto. Então agora aquele sítio mágico da minha infância tem fósseis, tem rochas, vou lá ver. E como os meus pais não são muito longe, né? Nós somos de Águeda, comecei a ir para lá aos fins de semana, primeiro sozinha, depois levei colegas de licenciatura comigo, cheguei mesmo a levar os meus pais para o campo, e reparem, o meu pai tem 90 anos, portanto na altura não era muito mais novo, consegui levá-lo para o campo, e aqui devo um agradecimento ao António Silva, que tinha um site giríssimo, que já não existe, que era o Fossilport, na Clix, e que acabou por me dar umas indicações de uns quantos sítios para apanhar fósseis no Bussaco, que me ajudou bastante neste arranque, e depois já não me chegava só ao Bussaco. Comecei a ter curiosidade de ir ver os outros sinclinais e anticlinais da mesma idade em Portugal. Fui para Valongo, fui para Aroca, fui para Vila Velha de Ródão e comecei a perceber o muito que estava por fazer. Estamos ali em 2007, 2008, a internet como hoje a conhecemos ainda não existia, mas já dava para pesquisar quem é que andava a trabalhar nestes temas em Portugal, que era o Artur Sá, encontrei o contacto dele e escrevi-lhe. E ele respondeu-me rapidamente, super entusiasta, não é? Podia ter pensado, olha, não é? Mas disse, mandou-me o contacto dele, marcámos um encontro em Aroca e 2 anos depois estava a começar a tese com ele e com o Carlos Marques da Silva.
com quem eu já andava enrolada a estudar os tais furinhos em conchas do Miocénico. Abandonei as conchas do Miocénico, mas mantive o Carlos. Vamos então agora fazer uma radiografia trilobítica ao país e vamos começar ao contrário da estratigrafia, vamos começar de cima para baixo, de norte para sul, mas antes disso, para nos enquadrarmos, vamos fazer aqui só um curso intensivo da Geologia de Portugal em 10 segundos. Portanto, basicamente temos o sulco varisco, que é o que interessa, portanto o resto é só cobertura, vamos retirar. Vamos também esquecer a zona de Galiza dos Montes, que aquilo está em mau estado, e portanto temos a zona centro-ibérica no norte, a zona da Ossa Morena no centro-sul e o terreno sul-português, ou a zona sul-portuguesa, lá embaixo. Estas duas têm rochas do Proterozoico até ao Carbónico e esta última apenas do Paleozoico superior. Portanto, aqui tem um quadro síntese do que é que se conhece. Okay? Está aqui a zona centro-ibérica, a zona da Ossa Morena, o terreno sul-português, aqui as idades, e podem ver aqui com a estimativa de espécies que a zona mais prolífica de longe é a zona centro-ibérica e o Ordovícico, em termos de sistema. Há aqui uma novidade, finalmente temos trilobites no Silúrico de Portugal, não se conheciam até há um ano, okay? Me parecia impossível, nós sabemos que o Silúrico tem faces normalmente mais profundas, mas como é que não sai uma trilobite no Silúrico? Finalmente já temos, já podemos dormir descansados, e depois na ZOM a diversidade já é muito inferior, e no terreno sul português eu não coloquei aqui, porque normalmente o que está registado é uma, duas espécies no máximo. Eu estimo que devam existir cerca, até agora documentadas, de 170 espécies de trilobites em Portugal. Como disclaimer, vou já dizer, é assim, a mim as trilobites completas, bonitinhas, as de Valonga e as da Aroca, não me excitam minimamente. O que eu gosto mesmo é de fragmentos miseráveis. São aquele fragmento que uma pessoa fica ali na dúvida, tira fotografia com a luz a incidir de diferentes sítios, anda aqui à volta com ela no ecrã do computador, vai beber um café e volta, para ver se aquilo eventualmente pode ser um fragmento de trilobite. Porque há muito mais alegria em mim por um fragmento miserável proveniente de um sítio onde não há qualquer dado bioestratigráfico do que por 99 trilobites perfeitas que de facto não me dizem nada. Portanto, vamos ver muitas trilobites destas miseráveis durante a apresentação. Vamos então começar a nossa radiografia trilobítica. Aqui a região, vamos começar por Minho e Trás-os-Montes, aqui assinalado mais ou menos as estruturas geológicas onde são conhecidas, aqui os distritos, neste caso Bragança, Vila Real e Viana do Castelo, as áreas e o número de espécies aproximadas e as idades correspondentes. Começamos por Viana do Castelo, e é isto que se conhece. Portanto, já estou a gostar porque é um fragmento miserável. Isto basicamente é um pigídeo de uma trilobite como esta, que estamos a vê-lo de lado, e veio da Praia da Amorosa, e foi basicamente, o Carlos Teixeira foi ao campo apanhar xistos andaluzíticos, portanto, que era para ele fazer lá um estudo fotográfico qualquer. Pôs aquilo num saquinho e foi para casa. E só quando em casa está a abrir os saquinhos, é que de repente diz, oh, olha, está aqui um pigídeo, e publicou isto. Portanto, se foi assim ao acaso, eu imagino que na Praia da Amorosa existam muito mais trilobites. Só que Viana do Castelo estava muito lá em cima, costuma estar vento e frio, e nunca me deu para ir para lá. Pode ser que um dia destes faça lá uma visita. Seguimos para a zona de Moncorvo, onde temos as trilobites mais antigas de Portugal. E é tudo o que podemos dizer. Só se consegue dizer que são trilobites. Além destes espécimes publicados, há um adicional na UTAD. São, de facto, um bocadinho mais antigas que as do Câmbrico de Vila Buim, mas, uma vez mais, é preciso ir para lá para tentar a sorte e conseguir saber um bocadinho mais sobre estas ocorrências mais antigas. E, olhando para a região de Trás-os-Montes, pensou-se durante muitas décadas que seria praticamente a zoica e provavelmente continuaríamos a achar que é a zoica se não fosse o doutoramento do Artur Sá, que, estudando todas estas áreas aqui assinaladas, conseguiu demonstrar que afinal estava lá toda a gente. Estava era deformado. Portanto, a tese dele são estampas e estampas espetaculares de material deste miserável que ele conseguiu encontrar e demonstrar que estava lá toda a gente, as mesmas associações da restante zona centro-ibérica. E já depois da tese dele, durante a minha tese de doutoramento, decidimos voltar ao campo e conseguimos ainda encontrar mais nestes níveis em que as coisas estão bastante deformadas. Portanto, isto é o tipo de afloramentos que nós temos. E aqui, por exemplo, estão a ver? Está cheio de trilobites. Não estão a ver? Olhem ali. São estas que eu gosto mesmo, que uma pessoa é complicado de ver. Isto são os chamados trinuclídeos, que são estas trilobites que têm esta fringe com furinhos, e aquilo que nós estávamos a ver anteriormente na imagem são restinhos da fringe. É preciso ter muita paciência e vamos conseguindo descobrir. Mas porquê é que é importante estudar este tipo de ocorrências? Não há motivo nenhum para que uma trilobite que seja importante para solucionar algo, ou um fóssil qualquer importante para solucionar, vá estar por coincidência num sítio bem preservado. Reparem que o Artur encontrou este fóssil miserável, isto é um fóssilzinho assim pequenino, de um cefalão, de um cranídeo neste caso, e é este fóssil que ele encontrou que nos permitiu saber que afinal este género de trilobite, que se considerava ser um imigrante, que tinha vindo para a nossa região durante um evento de aquecimento global, afinal não. Afinal ele é um emigrante.
porque o registro mais antigo é este, aqui em Portugal, e na verdade ele expandiu-se para outras regiões quando há uma redução do endemismo durante o Ordovícico. Seguimos agora para a região, aliás, mantemos em Moncorvo, para o Silúrico, a tal novidade que são as trilobites do Silúrico em Portugal, e isto foi há 2 anos. O Gonçalo Silvério foi com o Noel para o campo apanhar amostras de carbonatos para a tese do Gonçalo. E o Gonçalo não fazia ideia que não se conheciam trilobites no Silúrico português, e portanto, com toda a naturalidade, mandou-me esta fotografia a dizer: achas que isto é uma trilobite? E eu assim: mas tu não estás em Moncorvo? Estou. E tu não estás na formação Campanhol? Estou. Então, é claro que é uma trilobite, não sabias que não se conheciam. Voltámos lá, entretanto, conseguimos encontrar mais um pigídeo de outra espécie e, entretanto, descobrimos que o Arthur também tinha um pigídeo da mesma região de outra espécie, e, portanto, neste momento temos 3 pigídeos de espécies diferentes, mas já temos trilobites no Silúrico português. Continuando agora para o Douro Litoral, Porto e o norte de Aveiro, para incluirmos aqui Aroca, vamos começar pela região de Valongo e, de facto, se nós escrevermos trilobites de Valongo na internet, há cerca de 15 mil registros. Tudo que são livros internacionais sobre trilobites, há sempre exemplares de Valongo. Se formos aos sites de venda de fósseis, há sempre imenso material de Valongo, algum a preços exorbitantes. E, claro, havia algumas publicações científicas, pelo Mike Humano, normalmente sobre 1 ou 2 espécies. Também havia coisas mais recentes, publicadas pela Isabel Raban, o Artur e o Guterres Marco, mas a associação como um todo não está estudada. A publicação mais completa que existe é a do colecionador Pierre Marigui, que tem uma coleção espetacular, e não é a única. Há muita gente com coleções espetaculares por estudar de trilobites de Valongo, como por exemplo o Armando Marques Guedes, o Firmino de Jesus, o Jorge Pereira, que conseguimos convencer há 2 anos a levar e apresentar a sua coleção no Paleo PT na Lourinhã, e o Carlos Dias, que tem feito um conjunto de exposições artísticas sob o tema das trilobites. Talvez conheçam algumas destas esculturas, como por exemplo a da Rotunda de Aroca, que são espetaculares. Seguimos agora para a Aroca e representa aquilo que é o expoente máximo de fama das trilobites portuguesas. Há um conjunto de publicações, muito viradas também para a divulgação, reportagens, e eu acho que se a população portuguesa hoje em dia já ouviu falar em trilobites, muito se deve a todo o trabalho e a toda a dedicação que o Manuel Valério teve às trilobites de Canelas. Embora o tamanho seja importante para a fama que elas alcançaram, não há nada que uma trilobite tão grande nos diga que uma mais pequena não possa dizer. Aquilo que eu acho que é verdadeiramente interessante em Aroca é a quantidade de informação do comportamento deste grupo da paleoecologia. Portanto, nós temos imensos fósseis que são como a fossilização do momento em que elas estavam a fazer algo. É uma espécie de laboratório ao ar vivo, ao ar livre, e é preciso gente para estudar estas ocorrências que não estão estudadas. Passando agora para o Devónico também do anticlinal de Valongo, sobretudo as regiões de Laundes, Alfena, Ervedosa e Poço, conhecem-se trilobites e o material é bom desde os tempos do Delgado. Também o Carrington da Costa fez algumas recolhas adicionais, o Décio Tadeu e a Marisa Teresa Rodrigues Milhado acabou por fazer um primeiro estudo completo destas associações, mas está tudo por rever. A Catarina já reviu as trilobites caliménina no seu mestrado, incluindo, por exemplo, ter detectado uma espécie nova, e neste momento está a estudar os restantes grupos do Devónico. Seguimos agora para a minha beira litoral e começamos por Águeda, que para mim é especial, né? Porque é a minha terra, e reparem que a Águeda está onde ninguém quer estar. Está na faixa de cisalhamento da Porto Tomar. Portanto, aqui as rochas estão tão deformadas que imaginem que só em 2004 é que se comprovou a presença do autóctone da Centro-Ibérica ali, do quartzito armoricano. E por isso, quando eu acabei a minha tese, eu pensei, isto não pode ser em casa de feio, espeto de pau, e decidi que então, se há Ordovícico ali, eu vou conseguir encontrar fósseis pela primeira vez no Ordovícico de Águeda. Então, num fevereiro chuvoso, lá fui para o campo com o Alberto Gomes, que tinha feito tese de doutoramento em geografia nesta região, e, completamente ensopados, encontrei o primeiro fóssil do Ordovícico de Águeda, que ainda por cima era uma trilobite, ainda por cima era um fragmento. O que estamos a ver é aqui um restinho de um canídeo, que dá para chegarmos à espécie. Depois veio o Covid, e quando veio o Covid, sobretudo para fugir às aulas online dos meus filhos, comecei a ir para o campo. Estava a chover, então apanhava os fragmentos de rocha, punha na mala do carro todos encharcados, levava para casa à noite, ao serão, e punha-os a secar na lareira, e todos os meus pais pensavam, anda um pai a criar uma filha para isto, e depois ia abrindo no dia seguinte e conseguimos uma associação com alguma diversidade, que já está publicada, e esta para mim, claro, é especial. Especial também é a região que se segue para mim, que é o Bussaco,
E reparem que mesmo depois de todo o trabalho do Néry Delgado nesta região, da primeira trilobite escrita lá, da revisão do Décio Tadeu, da minha tese ainda consegui identificar mais um conjunto de espécies novas no Bussaco e de muitas novas ocorrências, e muito se deve a uma das minhas jazidas favoritas, que é a da Vinha da Laramá, onde ocorrem cerca de 100 espécies, sendo que só as trilobites, os braquiópteros e os equinodermos foram estudados. Ou seja, todos os outros grupos de invertebrados estão órfãos, à espera que alguém se lembre de os estudar, porque o pessoal prefere dividir uma vértebra de dinossauro por 3 alunos do que abraçar um destes grupos que está todo por fazer em Portugal. Nunca ninguém se especializou nestes grupos. E, obviamente, já são muitos anos a trabalhar no Bussaco, eu fico sempre à espera que alguém se lembre de lavrar um terreno, e assim foi como aconteceu na Leira-Mar, até começaram a sair uns fósseis bonitos, todos completos. Então, Sofia, mas tu gostas dessas? Essas estão completas. Está bem, mas é que estas são especiais, porque estas são do Bussaco e só existem ali. São completamente endémicas daquela jazida, e estas eu, portanto, aceito que elas estejam completas e não me importa. Continuámos, mesmo depois de tudo isto, a fazer trabalho de campo no Bussaco, sob todas as condições climatéricas, e levámos, por exemplo, escravos, alunos de primeiro ano, para trabalharem por nós, e foi assim que conseguimos descrever um conjunto de ocorrências que são únicas no país, como, por exemplo, o primeiro registro da fauna de Hernântia, que são os sobreviventes da grande extinção finiordovícica, também a fauna de Foliomena, uma fauna mais profunda do Ordovícico, e ainda definir um subandar regional no Ordovícico com uma associação do Bussaco. Seguimos para Góis, que embora esteja no prolongamento, no limite sul do Cinquenal do Bussaco, já pode-se considerar uma coisa à parte, e até porque não se conhecia praticamente nada lá. Também andámos a recolher uns quantos fósseis. Há muita coisa. Estive lá há um mês com o pessoal da autarquia e sacámos um cefalão enorme, portanto, arouca que se põe a pau, e estamos agora a fazer uma recolha para ver se fazemos uma exposição para a autarquia, porque ninguém ali na região conhece a existência de fósseis naquelas rochas. Seguimos agora para a Beira Baixa e Ribatejo, e falar de Dornes, Vila de Rei, Mação, é falar do Miguel Pires. O Miguel Pires é construtor civil, estudou até à 4ª classe e depois teve que ir trabalhar, e conheci-o no início do meu doutoramento, em 2011, e nunca mais o larguei. Ele costuma dizer que chegou tarde, já depois do entusiasmo máximo dos colecionadores, mas a verdade é que ele teve a capacidade de sair da bolha do colecionismo, e hoje eu tenho uma pessoa que faz cartografia, que faz bioestratigrafia e, portanto, que é o meu braço direito muitas vezes. Além disso, é para nós um imenso motivo de orgulho, porque neste momento o Miguel é aluno de mestrado em Paleontologia na Universidade Nova de Lisboa. Eu já vos vou falar mais à frente do Miguel, no final, para vos contar a última loucura dele. Mas, entretanto, dizer-vos que nesta região, claro que havia os trabalhos do Néry Delgado, do Mike Romano e dos seus alunos, havia inclusive 2 espécies dedicadas à região, a Actinopeltis tejuensis e a Eoarpes macauensis, dedicada à maçã, mas por causa da cedilha parece que é Macau, e há coleções espetaculares do Armando Marques Guedes, do Manuel Romão, do Pierre Marigui e do Michel Enroté. E eu aqui tenho que fazer uma pausa para dizer que, com certeza que há maus exemplos, mas eu não tenho uma única queixa a fazer dos colecionadores. Foram sempre espetaculares comigo, disponibilizaram todo o material para eu estudar, levaram ao campo, mostraram tudo o que conheciam, e de facto os bons exemplos são para falar, e eu quero deixar aqui um agradecimento público a todas estas pessoas. Focando apenas nos níveis muito carismáticos, porque há muito mais trilobites em maçã, que são as camadas combriozoários, né, vê-se porquê, são mais de 20 espécies de trilobites, muitas delas ajudaram-nos a compreender a evolução filogenética de vários grupos de trilobites. E além disso também há um monte de curiosidades giríssimas do ponto de vista do comportamento, como imensas mudas que nos permitiam saber como é que cada espécie fazia a muda da sua carapaça, e também trilobites que eram tímidas e que por isso escolhiam esconder-se para fazer a muda e punham-se dentro de conchas vazias de cefalópodes no fundo do mar, e hoje nós podemos recolher estes fósseis das conchas de cefalópodes, parti-los e com sorte encontramos algumas mudas de trilobites escondidas lá dentro. Uma coisa que só se conhecia um exemplar eram as trilobites do Devónico da região de Dornes, então eu comecei a espicaçar o Miguel, a dizer, olha que só se conhece um fóssil, olha que a Catarina está a começar o doutoramento, não queres ir lá dar umas voltas? E lá foi o Miguel, e neste momento já temos mais de uma espécie de trilobite a sair no Devónico de Dornes, com uma preservação boa, que estão neste momento com a Catarina Caprichoso para as estudar durante o seu doutoramento. Seguimos para o Fajão, onde não se conhecia praticamente nada, e neste momento já temos trilobites em todas as unidades do Ordovícico, porque fomos para lá fazer trabalhos de cartografia, depois mais recentemente estivemos lá apoiados pelo Geoparque Naturtejo, e, portanto, alguns dos dados já estão publicados, outros ainda não, mas temos trilobites inclusive de unidades que nem afloram, porque são trilobites em nódulos que
foram remobilizados depois da erosão numa unidade mais recente. Vila Velha de Ródão também é uma região que eu gosto imenso. Reparem que fui para lá depois da minha tese, com um conjunto de pessoas com muita experiência, mas ainda assim as trilobites melhores, em termos estéticos, que encontrei em Vila Velha de Ródão, continuam a ser aquelas que apanhei no meu segundo ano de licenciatura, quando fui lá num fim de semana com os colegas. Eu e a Ana Medeiros estávamos a partir todo o dia, de nível a nível, só sacávamos fragmentos. O Fred, que estava lá sentado, volta e meia levantava-se, fazia assim com o martelo e encontrou estas duas. Então, passado muitos anos, voltei a contactar o Fred e pedi-lhe as trilobites de volta para as publicar, e aqui estão já elas na publicação, todas maquiadas. Mas aquilo que me deu mais felicidade em Vila Velha de Ródão foram estes fragmentos, outra vez das tais trilobites com os furinhos, porque não se tinha ainda comprovado a existência do ordovícico superior neste sinclinal. E, além desta trilobite, foi encontrado também um cefalão de uma espécie nova, e este dia nunca me vou esquecer, porque fomos jantar todas contentes e de repente chegamos lá e estava toda a comitiva de José Sócrates, porque foi a primeira conferência de imprensa que ele deu após sair da prisão. E porque é que estávamos todos a comer no mesmo restaurante? Porque só há um restaurante aberto em Vila Velha de Ródão. E será que há trilobites no Silúrico de Vila Velha de Ródão? Talvez. Mas estas até eu tenho dificuldade em identificar. Não sei se é, não sei se não é. Temos que continuar a insistir e talvez venham também a comprovar. Vamos agora para Penha Garcia. Não vou abordar aqui Monforte da Beira, ao pé de Castelo Branco também tem uma ocorrência, mas Penha Garcia, de facto, é outro dos pontos essenciais. Muitos trabalhos durante as últimas 2 décadas, sobretudo pelo Carlos Neto de Carvalho, que foi encontrando vários registros. Também o Tim Yang, durante a sua tese de doutoramento, tinha encontrado algumas e cedeu-me um material para a minha tese de doutoramento e, durante o meu doutoramento, decidi ir lá. Nós acordámos às 3 da manhã no Bussac, metemos-nos a caminho, tínhamos os dados no GPS, queríamos ir ver um estratótipo. Quando chegamos a Penha Garcia, aquilo estava dentro de uma herdade vedada do Grupo Espírito Santo. Não vamos voltar para trás, são 5 horas de caminho, não é? Então passámos por baixo da vedação, não fazíamos ideia que havia imensos animais selvagens lá dentro, quase não tínhamos água, foram até ficar noite, e assim que estamos a sair de Penha Garcia temos um furo. Portanto, o Gonçalo Silveira, que tinha 18 anos, se não desistiu da geologia neste dia, já não desiste. E voltámos há 2 anos de uma forma muito mais digna para cartografar o sinclinal. Entramos agora pela porta da frente, afinal era tão simples, e já temos mais de 20 espécies de trilobites das diferentes idades no ordovícico, algum material muito bonito, algum está publicado, toda a restante coleção está limpa, encaixotada, identificada, já está em Penha Garcia, à espera que, peço desculpa Carlos, eu entrego o trabalho que ele está à espera há uns 2 anos, para depois incorporarem um novo centro interpretativo de trilobites que se fará em Penha Garcia. Passamos agora ao Alto Alentejo. Vamos começar, porque são os últimos afloramentos da zona centro-ibérica, por Porto Alegre, depois vamos ver Vila Buim. E reparem, Porto Alegre é outro daqueles sítios que está onde ninguém quer estar. Não é? No contacto aqui com a zona da Ossa Morena, as rochas estão tão deformadas que o Nery Delgado e quem veio depois julgava até que era um setor mais profundo, porque os fósseis eram extremamente raros e era impossível distinguir as diferentes biozonas naquela região. Portanto, tive que levar para lá o meu grupo, que eu vos vou apresentar agora, que são os Delgaditos, um grupo dedicado ao Nery Delgado, com pessoas tão diversas e especializadas como o construtor civil e a sua mulher, o veterinário da chamusca, que dá sempre jeito quando nos magoamos no campo, o Carlos Marques da Silva, que, claro, como ele estuda gastrópodes do Pliocénico, isto é o ponto máximo de excitação da vida dele, e depois um conjunto de paleontólogos. Também levei mão de obra especializada para o campo, foram muitos dias sem encontrar nada, até começaram a sair os primeiros fósseis e percebemos que, claro, que eles estão lá. Estão é assim. Isto é uma representação da trilobite, isto é uma trilobite bonita de valongo, isto é uma trilobite que levou um bocadinho de porrada, e isto são o modo de preservação típico de Porto Alegre. Vocês não fazem ideia da alegria que foi esta amostra. Eu queria datar estes níveis e depois de muita existência e vários anos, lá me saiu mais uma fringe do tal trinúclido, reparem, um fóssil espetacular aqui, já depois de limpo, que deu para datarmos finalmente estes níveis em Porto Alegre. Portanto, sim, Porto Alegre está cheio de fósseis, igual à restante zona centro-ibérica, temos é que ter um bocadinho mais de imaginação para os conseguir identificar. E além de aquilo que é a zona autóctone, os melhores fósseis do Ordovícico surgem aqui numa janelinha de Ordovícico no meio do Devónio, também que já publicámos, onde temos uma grande diversidade e os fósseis, por comparação às da parte autóctone, até estão bastante bons. E reparem como isto de estudar trilobites todas deformadas, isto é uma arte. Uma vez mandaram-me um print screen de uma publicação no grupo da Paleontologia em Portugal, a dizer, olha, vê isso aí. Este senhor, o Sebastião Fraúcho, tinha feito esta publicação a dizer, isto é uma trilobite, isto é num sítio que eu não vou dizer onde é que é,
mas onde não são conhecidas trilobites, portanto estava a valer Portugal inteiro. E o que eu respondi ao meu colega foi: epá, eu olhando assim para o estado miserável disso e para essas rochas, eu apostava que isso é para ali dos lados de Porto Alegre ou Marvão. E então um dia escrevi ao Sebastião Fraús, lá encontrei o contacto dele, e cheguei-lhe mesmo a dizer: olha, se eu tivesse que adivinhar, eu diria que isto vem do setor de Marvão e Porto Alegre. E não é que vinha mesmo. E de facto eram os níveis que não se conheciam. Fomos lá com o Sebastião o ano passado e mostrou-nos os níveis daqueles camadas de mação que têm os briozoários que não eram conhecidos ao pé da barragem da Apartadura, e aqui está a trilobite dele que nos permite datar estes níveis. Quanto ao Devónico de Porto Alegre, havia, claro, a revisão do Décio Tadeu e da Rodrigues Melhado, também a tese de mestrado da Catarina Caprichoso, mas às vezes eu e os delgaditos só de forma lúdica, porque nós somos muito fiéis ao Ordovício, mas íamos espreitar um bocadito o Devónico de Porto Alegre. E, de facto, o Devónico de Porto Alegre é uma coisa que a mim até começa a dar asco a certa altura. Parece que estamos no Miocénio, que são só fósseis e bonitinhos e completos. E, portanto, já fizemos umas quantas campanhas lá e o material está agora todo com a Catarina para ela estudar durante o seu doutoramento. Chegamos agora à Vila Buim, portanto, à zona de Ossa Morena. E já vos falei da Associação Câmarica de Trilobites de Vila Buim, e a verdade é que desde a última campanha de recolha, que foi em 1930, nunca mais ninguém deu com o sítio. O Teixeira, mesmo quando reviu, foi lá várias vezes, não conseguia dizer que lhe parecia impossível, e eu comecei a ouvir uns zunzuns nos serviços geológicos a dizerem que o pessoal começava a desconfiar que o Nery Delgado tinha ido à Espanha a apanhar os fósseis e dito que eram portugueses. Isto não pode ser. Não podem pôr a palavra do meu bom homem em causa. E eu disse: eu não vou dormir descansada enquanto eu não provar que os fósseis vêm lá do Monte Valbom. Então, comecei a ir para lá em fevereiro de 2018, fui com os delgaditos. Nesse dia só encontramos fragmentos soltos no chão. Então voltei lá em setembro do mesmo ano com o Miguel Pires, e estão a ver aqui esta senhora e os seus filhotes, pois o marido dela estava lá em cima numa vedação. E como ele estava numa vedação, eu hoje estava tranquila. E de repente comecei a sentir um chamamento paleontológico. É uma cena que eu às vezes sinto. Eu sinto que estou no sítio. E lá estava eu sentada a partir a rocha, a sentir que estava quase, e começo a ver o porco gigante a focinhar. Mas eu achei que ele nunca conseguiria sair da vedação. Não é que ele me passa a vedação por baixo, vem a correr atrás de mim. Eu vou a correr pela vertente a chamar o Miguel, e por isso tive que voltar lá mais tarde em dezembro, já lá não estava o porco, que era aqui a vedação, estão a ver? Se calhar já tinha virado uns secretos no Alentejo. A verdade é que eu estava no sítio certo, o porco estava a defender o afloramento e nós conseguimos finalmente limpar a dignidade do Nery Delgado e demonstrar que os fósseis de Vila Buim estão ali in situ. Aqui estou eu, toda orgulhosa nesse dia. E, na verdade, nós não precisávamos dos fósseis, né? Porque nós temos toda a coleção do Delgado, que eles na altura abriram uma super trincheira e que é material espetacular, que está à espera que eu tenha tempo de publicar, e aqui deixo-vos só alguns exemplos. De facto, o material é mesmo muito fofinho. Seguimos agora para o centro e baixo Alentejo e vamos começar aqui pela zona de Barrancos. Havia os trabalhos desde o tempo do Nery Delgado, também alguns do Jacinto Correia Perdigão, sobretudo do sinclinal de Terena. Aqui estão alguns dos exemplares que existem, mas a diversidade é baixa. E quanto a Montemoro Novo e Cuba, no complexo de Cabrela, aqui no complexo de Toca da Moura, há de facto um trabalho do Pierre Provost e também do Navais Conde e do Soares de Andrade, que normalmente dizem apenas uma trilobite, não tenho nenhum exemplar para vos mostrar. Tudo isto é zona de Ossa Morena e tudo isto é devónico. Seguimos agora para a zona de Mértola e do Lousal. Eu pus aqui com às vezes alguma dúvida, porque eu nunca as vi, apenas aparecem trabalhos gerais a dizer que saem trilobites, e também estão publicadas as do Pomarão, por exemplo, pelo Pierre Provost. Aqui está a publicação dele e aqui o espécime original. Quer dizer que acho que vocês não veem porque estava fora de coisa. Olha, paciência, se quiserem depois exibi-los. Passamos agora para o Algarve, e no Algarve não há só praia e turistas, também há trilobites. Temos trilobites do Devónico e do Carbónico. Começamos aqui pela região de Algesur e Bordeira. São conhecidas trilobites lá desde os trabalhos pioneiros do Carlos Ribeiro e do Nery Delgado. Aqui está um pigídeo que existe nas coleções. E mais recentemente uma equipa de espanhóis na mesma zona encontrou trilobites também nos níveis imediatamente por baixo do Devónico. Em zona de Castro Marim havia apenas este registro, publicado nos anos 60, e este conhecimento está todo nas sínteses importantes do homem sul-português, o Tomás Oliveira, que vai sempre mantendo toda esta atualização do conhecimento destas zonas. Então eu comecei também a espicaçar o Miguel. Olha, cá há trilobites no Carbónico do Algarve, olha que não sei o quê, olha que diz lá e ver, e não há espécimes nas coleções. E então ele virou-se para a mulher e disse assim: oh, amor, vou-te levar à praia ao Algarve. E levou, é verdade, levou a uma praia antiga. E, claro, como o Miguel costuma sempre fazer, já tem uma catrefada de fósseis do Carbónico com trilobites que também estão à espera de tempo para serem estudados.
Portanto, em jeito de conclusão, há de facto muitas ocorrências de trilobites em Portugal, né? Muito potencial do grupo. Há trilobites do câmbrico até ao carbónico, mais de 150 espécies, muitos dados inéditos, muitos destes que eu vos mostrei hoje são inéditos. Há uma grande centralização em redor de Valongo. Eu julgo que até muita gente que é geóloga em Portugal não imagina o país trilobítico que temos e muito do conhecimento que se tem é alcançado através de investimento pessoal e privado. E agora o que eu vos tinha prometido, que é a última loucura do Miguel Pires, que é o Centro Paleontológico Nery Delgado, que, como eu vos disse, o Miguel é construtor civil e, portanto, foi ele que fez todo este centro. Fez não só conceptualmente, mas montou mesmo tijolo sobre tijolo. Isto é a fase da construção, entretanto, já está terminado, vamos conseguir abrir ao público ainda este ano, e vou-vos mostrar aqui, além de haver muitas outras coisas, o centro, embora esteja mais direcionado para o Paleozoico, cobre todo o Fanerozoico português, e o Miguel fez à mão réplicas em cimento de todas as espécies tipo de cada idade em Portugal. Vou-vos mostrar só as trilobites. Reparem aqui o tal trinúcleo da Frins com pintinhas na entrada do museu. Aqui um conjunto de trilobites estavam a secar, algumas enroladas, outras esticadas. Reparem aqui do Câmbrico de Vila Buim, esta aqui com uma cruziana, a outra do Algarve. Ele tinha acabado de chegar do Algarve com a mulher, já estava a fazer a réplica em cimento desta trilobite, mas não se preocupem que também há lá dinossauros, vale a pena irem visitar assim que esteja disponível. E para terminar, dizer apenas que tenho um agradecimento imenso a fazer às pessoas que sempre me acompanharam durante estes últimos mais anos do que eu já me queria lembrar, que vou para o campo, é espetacular os nossos momentos de convivência, mesmo quando é só um dia, eu vejo já começo a gritar férias naquele dia, os magufos que fazemos no campo, as grandes jantaradas, sempre que eu podia vir para aqui dizer que o que importa são as pessoas, mas não, o que importa é a comida e o vinho, e de facto esses não faltam, e eu confesso que se eu algum dia ganhar o Euro Milhões ou a lotaria, é isto que eu escolho fazer para o resto da minha vida, e é tudo, obrigada. Muito obrigado, Sofia. Obrigada, Sofia. Fizeste uma radiografia ao país em termos trilobíticos, e tenho a certeza absoluta que se calhar muitos dos que estão aqui não tinham ideia da riqueza em termos de fósseis trilobíticos que temos no nosso país. E, portanto, tal como tu também gosto bastante de comer, beber não vou dizer, e portanto acho que é comum aos geólogos, não é? Nós gostarmos de estar com os colegas, à volta da mesa a falar, e muitas vezes a falar de geologia, que é a nossa paixão. Eu sou mais de deformações, mas pronto, uma boa trilobite também vai bem de vez em quando. Eu abria agora então o período de questões. Certeza absoluta que há muita gente a querer fazer perguntas. Eu a colocar aqui a pressão no público. É só, é só uma Sim, curiosidade, não sei se a Sofia sabe. Eu também fiz um trabalho sobre Néria Delgado, mas deve estar numa disquete, por isso já não dá para ver. E no mestrado. E na altura consultei, fui à hemeroteca, consultei os jornais da época e lá vinha uma notícia sobre a morte dele. Ele morreu com uma dupla pneumonia, não sei se sabe, vinha do Psaco. É verdade. E veio através do comboio até Lisboa, a estação na altura era a estação do Rossio. Por isso ele era uma pessoa importante para a época, foi reconhecido, não é? Na época, que acho que é Sim, excelente. sim, eu tenho o original dessa publicação É, ali no meu altar para o Nery Delgado, imagino. Imagino. mas se conseguir recuperar esse trabalho da disquete, tudo o que mete Nery Delgado eu gosto de ver. Pois, Vou acho que não. enviá-lo. Pois. E a Filomena Amador, que foi a minha orientadora de mestrado, tinha um dossiê só com coisas do Nery Delgado. Isso também era e é, deve ter ainda. Eu queria perguntar sobre o Marão, se encontram lá fósseis. Eu tenho um pedacinho de uma rocha cinzenta que me parece um pedacinho, de uma parte de uma trilobite, mas não tenho a certeza. E se há lá ocorrências e se são fáceis de encontrar. Onde? Serra do Marão, Vila Sim, Real. sim, sim, existem. É a tal tese do Arthur. O Arthur fez uma tese em 2005 e pá, varreu tudo o que era atrás dos montes ali, incluindo o Marão,
e tem uma catrefada de fósseis, não só trilobites, de muitas coisas. Não é fácil identificar os fósseis ali, portanto, se conseguiu encontrar um fóssil e perceber que era, tá, os meus parabéns, porque de facto é difícil. Não tenho certezas, não tenho certezas. Mas pode-me enviar a fotografia e eu dou-lhe a minha opinião. Pois, neste momento é difícil acesso, que está no sótão lá para lá, muito arrumada, mas quando encontrar, lembrar-me-ei. Ok. Temos uma mão levantada, Lígia. Oh, boa tarde a todos e parabéns à Associação Portuguesa de Geólogos por este webinário. A minha dúvida é em relação à forma de encontrar, porque há sempre uma trilobite pelos vistos perto de si, pela quantidade Isso era que um bom nos mostrou. slogan. Sim. E a questão é essa mesmo, é fácil encontrar trilobites, isto é, qual é o processo de... é isso É mesmo. fácil, é assim, desde que uma pessoa saiba onde procurar, Ok. não é? Portanto, nós já sabemos à partida quais são as unidades em Portugal que são fossilíferas e que têm trilobites. Do momento Sim. em que sabemos onde é que elas afloram, é uma questão só, claro que há umas mais fossilíferas e outras menos, mas eu diria que é relativamente fácil. Aliás, se não fosse relativamente fácil, se calhar não tinha havido tantos colecionadores a dedicarem-se ao grupo, não é? Por exemplo, ainda não temos nenhum colecionador, ou ninguém conhece, que faça coleção de fósseis de quitinozoários ou de acritarcas. Eu sei que está para aí a Zélia. Pronto, não temos Zélia, o que é que tu queres? Não temos ainda. Nem de outros grupos, não é? Sim, eu julgo que para o cidadão comum que é relativamente fácil. E, de qualquer forma, podem sempre aproveitar. Eu volto a mim, faço algumas saídas de campo e levo as pessoas diretamente aos sítios onde eu sei que não tem problema nenhum recolher material, porque são unidades muito conhecidas, muito fossilíferas, portanto não causa nenhum dolo para a ciência, e onde as pessoas podem ali num bocadinho conhecer umas quantas unidades e ver como é que elas ocorrem e como é que se encontram trilobites no campo. Sim, e eu não sei se eu posso ainda a última questão é em relação à filogenia. Interessou muito, há poucos, pelo menos que eu conheça, há muitos poucos trabalhos de filogenia, pelo menos que tenhamos acesso, assim, ao grande público, aos professores de Sim, geologia. talvez cheguem cá pouco. Sim. Há de facto alguns trabalhos feitos. A filogenia sofre um bocadinho de tudo o que as sumárias clássicas estão a sofrer hoje em dia, que é, dão muito trabalho e têm pouco impacto, e portanto as pessoas hoje em dia querem publicar outro tipo de coisas, mas sim, conhece bastante da filogenia de trilobites. Há trabalhos de síntese, sobretudo escritos em inglês, em português não há nada, mas se algum dia prestarem assim de uma forma curta do que são a filogenia das trilobites, eu posso explicar. Escreve-se rapidamente, são 9 ordens que existem, Okay. e ainda estamos longe de conseguir solucionar muitas coisas. Vocês reparem que o que fica preservado das trilobites são as partes duras, e hoje em dia o que é importante nos artrópodes que existem para a filogenia são as partes moles que nós não temos. Portanto, se calhar estamos a fazer uma parasistemática, mas é aquela que o pessoal que trabalha com grupos distintos pode fazer. Sim, obrigada. Sofia, temos uma questão no chat sobre o futuro museu Sim. do Nério Delgado, onde é que se situa? Exato, por acaso esqueci-me de dizer, portanto, ainda bem que perguntaram, fica em Vales de Cima, fica ao pé de Tomar, e entre Tomar e Torres Novas. Okay? Podem googlar Vales de Cima e é lá que está. Já agora, quando é que está prevista a abertura? Vamos tentar até ao final do ano. Neste momento, basicamente já estão lá os fósseis, falta colocá-los nos seus lugares e terminar as informações que são para imprimir nos cartazes, que aliás esse é o tema de tese de mestrado do Miguel. É exatamente isso, está nos finais para entregar a tese e para defender na nova, e depois então passar esta fase do mestrado para ele se poder dedicar à abertura do museu. Muito bem. Mais alguma questão? Posso fazer uma questão? Sim, Em relação à dimensão das trilobites da Aroca, é mesmo porque são grandes ou porque foram deformadas? Havia Assim, essas. eu costumo dizer que os fósseis de trilobites da Aroca são grandes. Se os trilobites que os originaram também eram, isso já é outro tanto. Há, de facto, uma grande contribuição da deformação. E depois isto, a certa altura, claro que há quem possa fazer estas estimativas, mas é sempre difícil porque a certa altura há tudo, não é só a compressão, não é só a deformação tectónica, a expansão até das partículas minerais. O que eu digo é que tudo é grande em Aroca, não são só os trilobites, é os trilobites, os bivalves, os gastrópodos,
graptólitos, e é muito difícil, na minha cabeça, conceber condições ecológicas que vão beneficiar igualmente grupos tão distintos biológicos. E, portanto, eu iria mais porque há um grande papel da deformação em Aroca. Iria mais para aí. Não digo que elas não fossem já naturalmente grandes, não é? Até porque nós conhecemos também em Espanha e conhecemos em Valongo outros exemplos bastante grandes, mas, por exemplo, mesmo na Pedreira, às vezes há umas intercalações um bocadinho mais, de grão um bocadinho mais grosseiro, onde saem as mesmas espécies e elas já não alcançam essas dimensões nessas litologias. Portanto, eu diria que há um grande papel. Obrigada de formação, obrigado S1, que ajudou bastante as trilobites de Aroca. Exato. Ok, obrigada. Temos agora a Carla Simões com a mão levantada. Força. Também, olá, também queria perguntar que outros grupos é que ocorrem no registro fóssil quando procuram as trilobites. A Sofia disse há pouco que elas se escondiam dentro das conchas de gastrópodes para as mudas De cefalópodes. de cefalópodes. É assim, Se aparecem outros grupos, se eles eram, portanto, eram predadores, certamente. os falópodes eram predadores, e é engraçado, eles predavam as trilobites não eram predadoras. Portanto, não deixa de ser um paradoxo, não é? Elas utilizavam a concha do próprio predador para se protegerem, provavelmente, de outros predadores. Normalmente, nestes níveis onde saem trilobites em Portugal, aquilo que sai com elas sempre é braquiópteros, já não posso com braquiópteros, briozoários, gastrópodes, bivalves, ostracodos, portanto, basicamente, os grupos que viviam na mesma gama de ambiente. São sempre estes que estão. Agora, assim, em termos desta associação para se esconderem, que são conhecidas trilobites dentro de conchas, sobretudo cefalópodes, mas também de iolites, que é outro grupo extinto, e que também tinha umas conchinhas cónicas, mas mais pequenas. Diolites? Iolites, com H. Iolites. Certo. Obrigada. Ainda temos tempo para mais uma ou duas questões? Ora, se não, em todo caso. Eu ia só dizer uma coisa, Mónica, se for sim, possível, sim. relativamente à questão da Serra do Marão, eu não consigo fazê-lo neste computador, mas eu enviei para a Mónica a fotografia de um fóssil que eu fotografei lá há uns anos, quando estava a preparar uma aula de campo para os meus alunos de Geologia 12º, portanto, sim, eu consegui encontrar um fóssil. Só encontrei aquele, mas encontrei um. Boa. Ora, deixa Sim, ver se eu consigo partilhar. Conhecia-se um ou outro registro, mas de facto foi um boom de conhecimento com a tese do Arthur. Sim, este aqui deve ser é um lingolídeo. É um lingolídeo. A lingulela ou uma Lingulela prima maior. Sim. Mas O devo fóssil dizer que favorito do António Ribeiro. Mas devo dizer que Exato. fez a delícia dos alunos. Pronto, claro, então ainda por cima, este é daqueles que eu costumo dizer que até a minha mãe vê que é, porque ela pensa, é uma concha, não é? Daqueles que uma pessoa consegue olhar e pensa em algo que conhece do mundo atual. Eu posso partilhar uma história. Uma vez estava com o António Ribeiro na Carrapateira e existem N trilhos, não é? Para subir a falésia e nunca se vai pelo mesmo, não é? Então chegamos a um ponto, está um pigílio assim em protuberância, em realce, e ali estão a ver, por isso é que eu vim por aqui, porque eu sabia que estava cá. E eu, por acaso, nunca fui à Carrapateira. Sim. Conheço o material de lá algum apanhado, mas ainda não me deu, pá, ainda não me deu para ir para lá. Dá para ir pelos percebes, dá pelo convívio, pelas pessoas também, não Sim, é? sobretudo por isso, e Verdade. depois, eventualmente, se sobrar tempo, ir dar uma olhada nos níveis. É visto. Olha, eu deixei no chat um link para um pequeno filme que eu fiz, mais um colega, mais o Ruben Martins, aqui da Universidade de Évora, em estilo de homenagem ao Manuel Valério. Portanto, ele sempre nos deu apoio, não é? Sempre com os alunos da Engenharia Geológica. Não íamos mais pela parte da extração, da produção das ardósias, mas depois ele recebia-nos lá e sempre nos atendeu muito bem. Portanto, e foi algo que nós tínhamos as imagens, então resolvemos pô-las e divulgá-las. Bom, Já abri aqui o link, já guardei para ver. Epá, para ver foi de facto uma grande perda. É Sem verdade. dúvida, e completamente inesperada, super jovem. É. E ele tinha histórias fabulosas. Numa dessas vezes que estávamos lá, chega uma encomenda. Chega uma encomenda com trilobites. Uma fabulosa daquelas de Moscovo, enorme, não é? Pois, com aquelas protuberâncias, aquilo parece um seria a linhas
da extraterrestre, aquilo não se imagina que possa existir, não é? Com aquelas protuberâncias todas. E depois dizem-nos assim: oh, vocês estão aí a olhar para essa coisa, mas isso não tem interesse nenhum comparada com esta. E então esta era uma coisita que tinha para aí uns 6 milímetros, piritizada, onde se via todos os pormenorzinhos morfológicos da espécie. Fabuloso, não é? Eu Imagina a penso coleção que ela exatamente tem. igual. É, Exato, eu por acaso não gosto nada é, dessas trilobites de São Petersburgo, que são demasiado é. perfeitas e enervam-me, não é? Pois, Os olhinhos são levantados e tal, estão todos. quase vivas, não é? Uhum. É. Já agora, Sofia, para que tenhamos todos noção, quantas espécies é que existem no mundo conhecidas? Número redondo. Ui, eu acho que a última vez que olhei seriam o quê? Entre 10 mil por aí, talvez? Mais, Talvez 10 mil, 15 mil por aí. 15 mil por aí não foi o número que eu encontrei. Foi, Sim, é por aí. quando andava a Eu ver. já estava a dizer 10 mil, que é para retirar os sinónimos, que há pessoal que anda para aí, Pois, cada fóssil uma espécie. Então já estou a fazer aqui uma redução. Mas é sim, anda à volta disso. muita bicharada mesmo. É muita gente. É, exato. Olha, Sofia, eu agradeço imenso. Acho que foi uma hora muito, 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 muito bem passada. Outra coisa não seria de esperar, mas consegues sempre surpreender, não só com o discurso, mas também com o conteúdo, e é isso que falo mais. Portanto, em nome da APG, mais uma vez, ficamos agradecidos pela tua colaboração excepcional. E pronto, não sei se a Mónica quer acrescentar algo mais, ou a Gina, ou tem uma fala, os colegas estão por aqui. Portanto, eu, pela minha Sim, parte, pronto. Em fiquei primeiro encantado. lugar, obviamente, agradecer mais uma vez à Sofia por ter aceito este desafio e irão haver outros desafios que ela, entretanto, já começou a aceitar, portanto, fiquem a aguardar as cenas do próximo episódio ou episódios. Dizer-vos que no próximo sábado temos a ação de formação intitulada Património Geológico e Geomineiro de Portugal à distância de um clique, do virtual ao campo com o roteiro das Minas, que vai ser ministrada pela Joana Rodrigues, da Universidade do Minho, e também geóloga do Geoparque Naturtejo, Tejo, e do ICT, investigadora do ICT, portanto, as inscrições ainda se podem inscrever, portanto, é também uma ação que certamente será muito interessante e que não deverão querer perder. No dia 21 de junho, passamos para uma ação de formação sobre a sedimentogênese, portanto, para uma compreensão da sedimentogênese das rochas e dos ambientes sedimentares do presente e do passado, que vai ser ministrada pelo Pedro Calapés, da Universidade de Coimbra e do CITEUC. Portanto, as inscrições também ainda se encontram abertas. Portanto, também para não estar aqui a amassar-vos com os vários cursos de formação que nós temos, podem consultar o nosso website de formação, apgformação.wordpress.com. E vão estando atentos às nossas novidades que certamente vão aparecendo vão aparecer nos próximos tempos. Não sei, Gina, agradecer obviamente a presença dos participantes em mais uma sessão. Gina, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Não, acho que foste muito sintética e objetiva naquilo que foste dizendo. Eu há pouco ia dizer que encontramos novamente a Sofia com a paleontologia em setembro, numa oferta formativa que vamos lançar já nos próximos dias, portanto estejam atentos, porque ela vai continuar a encantar-nos com os seus conhecimentos sobre paleontologia, com a sua excelente comunicação. Por isso, obrigada, Sofia, e Muito vamos obrigada encontrar à para já em APG pelo setembro e depois convite. as outras que aí virão, não é? Exato, vocês disseram isso aqui Exatamente. publicamente, que é para eu já nem sequer ter hipótese agora de dizer que não, né? Portanto, muito obrigada, eu percebi a vossa Também. É a estratégia. nossa estratégia. Tudo a estratégia é trilobites. Nós é caçarmos aqui em público, que é para não haver hipótese. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, Sofia, aos participantes, e vemo-nos ou no sábado ou então numa ação de formação que, entretanto, vá ocorrer. Obrigada a todos. Ok, muito Boa tarde. obrigada, adeus a todos. Obrigada, boa Obrigada. tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Obrigada, boa Obrigada, tarde. obrigada. Tarde. Boa tarde.